Olá pessoal, antes de continuar minha aula, eu quero falar um pouquinho do meu curso de Blender aqui na Escola Revolution. Ele tem mais de 120 horas de conteúdos, e os grandes focos que eu tenho nessas 120 horas é modelagem, textura e renderização. Eu acredito que você deve aprender os fundamentos por trás de uns softwares, mas a prática também é importante. E por isso eu dividi o curso em 5 módulos que têm o objetivo de fazer o aluno produzir 5 cenas que já vão estar prontas aí para o teu portfólio. E para isso você tem o apoio da nossa monitoria, que acontece lá na nossa comunidade. Nós também temos alguns outros módulos extras, de escultura, rig de personagens, visualização de arquitetura, render de produtos e outros módulos estão por vir aí. E falando em comunidade, nós já temos mais de 300 alunos e eu acredito que a interação desses alunos é super importante para fazer o processo de estudo se tornar melhor. Se você quiser mais informações, é só entrar no link que está na descrição do vídeo e vamos voltar à aula do cogumelo. Antes de começar qualquer cena, eu recomendo que você faça uso de referências. O que é isso? É procurar na internet referências de cogumelos, fotografias de cogumelos, artes associadas a cogumelos, para você entender qual o estilo artístico, quais as formas dos cogumelos, qual o tipo de enquadramento, qual o tipo de iluminação, qual o tipo de estilo de materiais você vai querer fazer na tua cena. Então, antes de começar, eu recomendo que você procure em portais como ArtStation e Behance, ou mesmo o Google, fotografias e artes associadas a cogumelos para você se inspirar. E a primeira inspiração que você vai precisar ter é a forma dos cogumelos que você quer colocar na tua cena. Eu vou apresentar para vocês 3 formas de cogumelos que eu gostei muito nessa pesquisa que eu fiz. Então, nesse momento, eu sugiro que você pause o vídeo, pesquise referências, se alimente com arte e depois volte aqui a fazer o acompanhamento do curso. De qualquer forma, se você nunca usou o Blender ou é muito iniciante no 3D, eu aconselho que você modele as formas de cogumelo que eu fiz aqui, mesmo que você não utilize elas na tua cena. Por quê? Para você aprender a técnica que eu estou mostrando dentro aqui da aula. E depois de entender essas técnicas, você passa a modelar a forma de cogumelo que você está buscando. Eu também aconselho, se você está iniciando no mundo do 3D, que você não fuja muito dos modelos que eu estou apresentando aqui. Então a gente vai modelar terrenos, pedras, musgos e cogumelos. Cuidado em adicionar outros elementos se você não está fluente nessa modelagem. Claro que você pode buscar outros tutorials para trazer esses modelos para a tua cena. Então vai lá, pesquise referências e depois volta aqui para a gente continuar a criar essa cena. E chegou a hora de oficialmente a gente começar a criação da cena. Então, se você ainda está nessa cena de estudos do Blender, crie uma nova cena em File, New, General. Não precisa salvar, dá um Do Not Save. E agora vai vir a dica mais importante de toda essa série de aulas. De que adianta você trabalhar horas no 3D se você não salvou a cena? Então vamos lá. Vem em File, Save. Eu indico que você crie uma pasta específica para organizar esse projeto e o nome da cena. Olha lá que eu coloquei um valor numérico no final. Já explico como fazer uso dele, mas eu indiquei aqui o nome cogumelos V01. Clique em Save Blender File e a partir de agora, cada grande alteração que você fizer na tua cena, eu recomendo que você venha aqui em File Save ou atalho Ctrl S. Toda vez que você fizer uma modificação significativa na tua cena, ou, por exemplo, uma vez por dia, eu recomendo que você venha aqui em File, Save As, e aqui que você vai incrementar o valor numérico. Então, por exemplo, ontem eu estava trabalhando na versão 1, hoje eu vou começar a trabalhar na versão 2. Por que isso? Porque de vez em quando, como todo software, você pode ter cenas corrompidas, tomou decisões que não gostou nessa nova cena, você sempre pode voltar atrás. A gente, por enquanto, não vai fazer uso de nenhum desses elementos que a gente tem aqui na cena padrão do Blender. Então, selecione todos eles, seja aqui pelo Outliner ou pela janela retangular, e apague eles com o atalho X. Olha que ele pede uma confirmação. Você percebeu que até agora, a única coisa que a gente consegue fazer na geometria é transformar ela como um todo. Mas e se eu quiser, por exemplo, deformar esse plano? Onde eu faço isso? Você faz isso num outro modo da viewport. Se você der uma olhada aqui no canto superior esquerdo da viewport, você vai perceber que ela está no modo objeto, ou seja, você faz transformações na geometria como um todo. Com o plano selecionado, eu quero que você clique aqui no Object Mode e troque para o Edit Mode. Perceba que aconteceram algumas transformações na viewport. A barra de ferramentas
passou a ter mais ferramentas. O menu aqui da Viewport também mudou. Por quê? Porque agora a gente está no modo de modelagem do Blender. Então vamos frisar. O modo de edição é o modo de modelagem. O modo objeto é onde você vai fazer a transformação do objeto como um todo. Uma outra maneira de você trocar para o modo de edição de um objeto específico é usar o atalho Tab. Seleciona o objeto e aperta Tab. Perceba que quando você entra no modo de edição para esse plano, eu tenho uma visualização um pouquinho diferente dele. Eu tenho a visualização dos vértices que compõem aqui esse polígono. Então vamos falar um pouquinho sobre os componentes de um polígono. Um polígono, pessoal, é uma face. Essa face ela é composta de vértices e a borda dessa face é uma linha. E essa linha se chama edge. Logo do lado aqui do modo de edição, você vai perceber que a gente tem 3 botõezinhos. O primeiro permite a gente fazer a seleção de vértices, o segundo das edges e o último da face em si. Então vamos lá praticar um pouquinho. Eu vou selecionar aqui o modo vértice e olha que eu tenho acesso à seleção por clique ou por janelinha dos vértices da face. E olha que legal se eu usar uma ferramenta de transformação. Veja que elas estão aqui ainda na barra de ferramentas, mover, rotacionar e escala. Eu vou pegar a ferramenta de mover e olha que eu posso criar uma deformação no plano, movimentando os vértices. O modo Edge permite a gente selecionar as linhas de borda de uma face. E no último modo aqui, modo Face, autoexplicativo. Eu seleciono toda uma face. Volte lá para o modo objeto, aperte Tab ou mude aqui no menu para modo objeto. E agora vamos criar uma primitiva um pouco mais complexa. Crie, por exemplo, um cilindro. Entre no modo de edição do cilindro, seja por Tab ou aqui pelo menu, Edit Mode, e brinque um pouquinho com essa seleção. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, a seleção e transformação de vértices. Olha a seleção por janela, lembre da seleção por Shift. Pratique um pouquinho a seleção, é igual à seleção que a gente aprendeu lá no modo objeto. Você pode clicar num componente, nesse caso um vértice, que é o modo ativo, fazer janelinha, usar o Shift para adicionar mais vértices à seleção e fazer transformações. No modo Edge, você seleciona as linhas de borda das faces, olha lá. E no último modo você seleciona uma face completa. Mais um atalho legal para você notar aí. Lembra que o Tab entra ou sai do modo de edição. E o atalho 1, 2, 3 faz a troca de seleção de vértice, edge ou face. Um detalhe muito importante na seleção de componentes, e ele de vez em quando engana quem vende outros softwares, é a seleção por janela. Por exemplo, eu estou aqui no modo de vértice e eu quero mover todos os vértices da face inferior aqui do cilindro. O que você vai fazer? Uma janela para selecionar todos eles. Chamar a ferramenta de mover e fazer a transformação. Mas o que aconteceu? A seleção não selecionou os vértices não visíveis à câmera. Então, muito cuidado quando você vai fazer seleção de componentes que podem não estar visíveis à câmera, em especial quando você utiliza a seleção do tipo retangular. O que você precisa fazer? Você precisa habilitar o que é conhecido aqui no Blender como X-Ray. É um ícone no canto superior direito aqui da Viewport. Quando você clica, você vai perceber que você passa a visualizar todos os componentes, incluindo os que não estão visíveis necessariamente para a câmera. Agora sim, você pode fazer uma janelinha e olha que você tem certeza de que todos os vértices da face inferior aqui do cilindro foram selecionados. E depois que você fez essa operação, você pode desligar aqui o X-Ray para voltar a ter a visualização sólida. E agora vamos à geometria base para começar um cogumelo. Apague essa geometria e crie um mesh cilindro. E agora preste bastante atenção. Eu quero configurar as propriedades de criação desse cilindro. Aqui no Blender, essa janelinha fica meio oculta. Ela está no canto inferior esquerdo do Blender. Você pode clicar aqui, olha lá que tem um Add Cylinder aqui embaixo da Viewport. Clica nela e olha que vai abrir um menuzinho. E aqui eu tenho acesso à configuração inicial do cilindro, olha que legal. Se esse menu não apareceu para você, ou não tem essas propriedades de criação iguais a que está aparecendo aqui, é porque você fez alguma outra operação após a criação do cilindro. O que você tem que fazer? Apague o cilindro e recrie ele novamente. E que propriedades eu quero que você coloque aqui?
número de vértices 8, raio 1, depth, que é a altura do cilindro, 2. Então vamos lá, começar a modelar aqui o cogumelo. Selecione o cilindro, aperte Tab e o que eu quero que você faça? A gente vai sempre trabalhar aqui no modo de seleção face. Eu quero que você selecione a face inferior e mova ela para próximo aqui do plano XY, que seria o chão aqui da cena. Agora a gente vai selecionar a face de cima, eu vou aproximá-la um pouquinho da parte inferior, eu vou pegar a ferramenta de escala e aumentá-la um pouquinho. Olha lá. Então aqui a gente tem a base do cogumelo. E o próximo passo, usar uma ferramenta de modelagem chamada extrusão. Perceba que eu estou aqui no modo face, com a face superior selecionada aqui da geometria. Você vai vir aqui no menu face, Extrude Faces. Olha o atalho E. E agora eu só vou mover o mouse para cima. Clica para confirmar a altura. Veja que eu não coloquei uma altura tão grande ainda. E eu vou mexer na escala. Estou na ferramenta de escala. Reduzir um pouquinho o tamanho. A criação desse perfil do cogumelo vai ser uma sucessão de extrusões e transformações, em especial deslocamento em Z de escala. Eu desenhei aqui uma referência visual, só para vocês entenderem as minhas decisões de extrusão e transformações. Então vamos lá. Vamos lá, mais uma extrusão. Vou mover para cima. Um pouco antes do início da curva, eu vou parar. Vou ajustar a escala. Mais uma extrusão. Mover para cima. Olha que a altura está mais ou menos na metade da curva. E eu vou começar a aumentar. Mais uma extrusão. Mover um pouquinho para cima. E fazer escala. Então perceba que aqui eu comecei a fazer a curva interna aqui do chapéu do cogumelo. Próximo passo, mais uma extrusão. E essa extrusão é para baixo, porque agora eu vou começar a fazer a representação dessa outra curva, a curva externa. Vamos aumentar a escala. Vamos lá, a mais uma extrusão. Eu vou começar agora a subir um pouquinho. Então olha que eu subi bem pouquinho. E eu vou aumentar um pouco a escala. Uma extrusão. Subir um pouco. Perceba que eu não estou subindo muito ainda, pessoal. Estou subindo devagar. Então essas duas últimas subidas são mais lentas, para ter um pouquinho mais de geometria ou densidade de edges aqui nessa região. E agora vamos subir e fechar aqui a parte redonda do cogumelo. Mais um extrude. E o último extrude do fechamento. Vamos lá, reduzir a escala. Não reduza muito, mantenha uma área um pouquinho maior desse topo do cogumelo. E dessa maneira a gente fecha a forma base do cogumelo, pessoal. Vamos ao próximo passo, entender um pouquinho mais de modelagem por subdivisão. Você deve estar se perguntando, eu modelei essa forma, mas ela está muito quadriculada, de baixa resolução. É aqui que entra o conceito de modelagem por subdivisão. Na modelagem por subdivisão, a gente tem a representação visual de uma forma mais complexa a partir de uma forma simples como essa. E o que a gente precisa fazer? Com o cogumelo selecionado, você vai vir aqui no editor de propriedades, na aba chamada Modifier Properties, que tem esse ícone de chavinha, e aqui no item Add Modifier, você vai colocar o modificador Subdivision Surface. Perceba que instantaneamente a gente já tem uma forma mais refinada do modelo. Quais são os valores que eu vou indicar para você aqui? 2 na viewport e 3 no render. Perceba que quanto maior o nível de subdivisão, maior é a qualidade geométrica. Então, se no teu render final você perceber que você tem algumas facetas estranhas, você vai aumentar o valor. Mas vai por mim, o valor de 2 e 3 é mais do que suficiente para essa forma. Mas mesmo assim, com o modificador de subdivisão, eu ainda tenho a percepção das faces quadriculadas. E aqui entra um segundo recurso, chamado Shade Smooth, que cria uma suavização visual na geometria. Vamos lá, botão direito em cima do cogumelo, Shade Smooth. Eu vou fazer para vocês algumas observações sobre esse modelo. Ainda não é hora de você criar uma forma mais orgânica, então esse modelo precisa estar vertical e simétrico. Nós vamos criar deformações nele em passos futuros da aula, mas talvez você queira mexer um pouquinho na forma geral que você está vendo agora o cogumelo. O que você vai fazer? Entrar no modo de edição. Vamos lá. Seleciona o cogumelo, modo de edição. E o que eu posso fazer? Fazer a alteração da forma. Mas lembre
eu ainda não posso criar deformações que vão tirar essa simetria do modelo. Eu só posso fazer uma manipulação simétrica, em que esses anéis da geometria só se movem na vertical ou em tamanho de escala. E para fazer os ajustes finos aqui na forma e manter ainda essa simetria, o que a gente pode fazer? Selecionar uma linha de edges. Uma linha de edges se chama loop de edges. E a maneira de selecionar é Alt, clique sobre a edge. E perceba que ele faz a seleção circular de toda a edge. Então, o que você pode fazer nesse momento do cogumelo? Mover esse círculo para baixo e para cima e fazer a escala proporcional. Se por qualquer motivo está difícil você visualizar a seleção, por exemplo, dessa edge que está oculta dentro da geometria final, o que você pode fazer? Desligar temporariamente o modificador de subdivisão. É só clicar aqui nesse monitorzinho que tem ali na aba de propriedades dos modificadores no modificador de subdivisão. Quando se faz isso, a modelagem final some e você passa a ter a visão completa da geometria de baixa resolução. E agora você pode fazer o ajuste dos loops. Se você nunca modelou, eu recomendo que você refaça o modelo do cogumelo algumas vezes até se familiarizar com o conceito de extrusão e transformações. Eu vou falar mais uma vez, nesse momento o cogumelo precisa ainda estar simétrico. A gente vai adicionar deformações um pouco mais à frente. Se você não conseguiu chegar nessa forma, eu recomendo que você pare o vídeo agora, volta um pouquinho e tente repetir os processos de extrusão e transformações exatamente na ordem que eu fiz. Na próxima aula, a gente vai criar algumas variações de cogumelos. Então, para a tua cena final, se você não quer essa forma de cogumelo, eu recomendo que mesmo assim você faça ela para praticar um pouco a metodologia que eu estou mostrando aqui para a criação dessa geometria. E na próxima aula você vai entender um pouquinho mais como pegar essa técnica aqui e fazer uma variação de formas de chapéu e tronco. E para começar as lâminas aqui do cogumelo, a gente vai utilizar um grid. Grid é um plano com subdivisões, mas observe que você vai criar esse grid no modo objeto. Então garanta que você não está mais no modo de edição do cogumelo e aqui no canto superior esquerdo você está lendo Object Mode. Vamos lá, adicionar um Mesh Grid. Nas propriedades você vai informar uma divisão em X e 5 em Y. E agora você vai posicionar esse grid na parte inferior do chapéu. Não faça movimentos em X, o que você vai fazer? Movimentos em Z e Y. Entre no modo de edição, selecione o modo face, todas as faces. E agora vamos ajustar a escala e deixar ele mais fininho. Eu também já vou deixar ele um pouco mais comprido aqui no modelo. Selecione o modo de pontos. Por garantia, eu já vou ligar aqui o modo raio-x. Lembra que o raio-x permite fazer a seleção dos vértices não visíveis aqui para a câmera. E a gente vai fazer o ajuste da posição desses vértices para chegar, por exemplo, a uma forma parecida com essa daqui. Então vamos lá. Essa primeira duplinha de vértices a gente vai posicionar levemente dentro do cogumelo. A da direita a gente também vai posicionar próximo lá à ponta do cogumelo. E para fechar a gente faz aqui um ajuste das outras duplinhas de vértices. E qual que é o próximo passo? Entre no modo Edge e você vai selecionar as edges do lado esquerdo e do lado direito do modelo, olha lá. A gente não vai selecionar as edges mais curtas. E a gente vai chamar o comando agora de Extrude Edges. No menu Edge, Extrude Edges. E perceba que a gente não tem nenhuma direção. A extrusão está seguindo simplesmente o movimento do mouse. O que você vai fazer? Antes de clicar com o mouse, você vai apertar a letra Z e isso vai garantir que o movimento da extrusão aconteça somente no eixo vertical. Defina uma distância não tão longa, olha lá, e clique com o mouse. E eu vou chamar mais uma vez esse comando, Edge, Extrude Edges, aperte a tecla Z para que o movimento seja vertical, e agora eu vou fazer uma distância maior. Não se preocupe com a passagem aqui desses vértices na parte superior aqui do cogumelo.
Vamos lá, desligar o modo raio-x para entender um pouco mais o que aconteceu. Veja que eu já tenho aqui a lamela, mas eu preciso fazer alguns ajustes. E o primeiro ajuste é remover essa penetração que está acontecendo aqui na parte superior. Então vamos lá, no modo de seleção de vértices, eu vou ligar o raio-x e eu vou corrigir o posicionamento dos vértices para que não exista penetrações, fazendo somente movimentos verticais aqui no modelo. É bem provável que na pontinha aqui, todos esses vértices fiquem mais juntos. Então corrija o espaçamento dos vértices para que fique legal aqui no modelo. Mais uma vez, para conseguir visualizar melhor o volume, desligue o modo raio-x e entenda como ficou. Eu vou adicionar um modificador de subdivisão aqui nessa lâmina. Vamos lá, aba de modificadores, Subdivision Surface, nível na Viewport 2, no Render 3. E por último, aplicar o Shade Smooth, botão direito na lâmina, Shade Smooth. Se você achou que a lâmina está muito espessa ou muito fina, entra no modo de edição, seleciona toda a geometria. Lembra que para selecionar toda a geometria, você precisa estar com o modo X-Ray ligado para selecionar os vértices visíveis atrás da câmera. E agora você pode ajustar a escala somente no eixo X. Olha lá. Desliga o raio-x. Verifique se não existe mais nenhum tipo de penetração na parte superior ou fresta na parte inferior aqui do cogumelo. E se você gostou da silhueta que você tem aqui no modelo, caso você não tenha gostado, entra no modo raio-x, modo de edição de vértice e faça o ajuste da posição, olha lá, desses vértices. Lembrando, eu não estou fazendo deslocamento por enquanto em X, somente em Y e Z. Lá para frente, quando a gente vai fazendo materiais e texturas, a gente vai precisar de um certo controle sobre a definição de cores em algumas regiões do cogumelo. Por exemplo, eu quero escurecer mais a base do cogumelo ou clarear essa região das bordas do cogumelo. E para isso, a gente pode pensar de maneira antecipada em fazer um mapeamento UV. E o mapeamento UV consiste em planificar algo que é tridimensional. Como aplicar uma textura que é bidimensional num elemento 3D? Eu gosto de pensar muito no mapeamento UV no desembrulhar de um papel de presente. O papel de presente, quando está sobre o presente, ele tem uma forma tridimensional. Mas a partir do momento que você desembrulha o presente, você consegue planificar novamente esse papel. E é exatamente isso o que o mapeamento UV faz. A gente precisa aqui de mapeamentos super simples, chamados de projeção planar. E para a gente fazer isso, eu vou visualizar o modelo aqui do cogumelo de maneira ortográfica. Basta você vir aqui no gizmo da viewport, onde você pode rotacionar a câmera e clicar na letra X. Se você modelou seguindo as minhas regrinhas aqui, você vai perceber que você vai estar vendo o cogumelo de frente e também a lâmina de maneira frontal. Nessa visão ortográfica, a gente não tem a sensação de profundidade dos elementos, e isso é muito legal para a gente fazer o mapeamento UV do tipo planar. Então vamos lá fazer o mapeamento UV aqui para o cogumelo. Seleciona o cogumelo, entra no modo de edição, liga o X-Ray, entra no modo face, seleciona todas as faces, olha lá o modo X-Ray ligado, vem aqui em UV e selecione a opção Project from View Bounds. Volte para o modo objeto e repita a mesma operação aqui para a lâmina. Selecione toda a lâmina, UV, Project from View Bounds. E olha lá mais um atalho para você anotar no teu caderninho. Eu tenho mostrado para vocês que para selecionar todas as faces ou todos os componentes aqui de uma geometria, você tem que vir no modo X-Ray, ligar o componente e fazer uma janela. Mas tem um atalho super prático, que é a letra A. Então a letra A seleciona todos os componentes do tipo marcado aqui no modo de edição. Como verificar se o mapeamento UV deu certo? Você vai trocar de Workspace aqui no Blender. Workspace são organizações de áreas diferentes e você tem acesso a eles na barra superior aqui do Blender. Clique no Workspace UV Editing e aqui no Workspace de mapeamento UV é só selecionar o componente, no caso a lâmina,
entre no modo de edição e selecione todas as faces, e você vai visualizar elas aqui dentro. Perceba que você tem uma espécie de fotografia frontal aqui da lâmina, e ela está meio que espichada ou acomodada dentro desse grid quadrado. E olha lá o mapeamento V aqui do cogumelo. E lembre de voltar para o workspace de trabalho que a gente estava, que é o primeiro aqui, chamado Layout. E para facilitar a nossa vida lá para frente, eu já vou fazer a aplicação de materiais agora. Não necessariamente criar os materiais super complexos que vão definir a aparência visual, mas já definir um material específico para as partes aqui do cogumelo. Eu vou ter um material para a lâmina, um material para o pé e outro para o chapéu. E onde a gente aplica materiais? No editor de propriedades, nesse item aqui, na aba chamada Material Properties. Então vamos lá, começar com a lâmina. Selecione a lâmina, entre na aba de materiais e você só precisa clicar aqui no botão New. Olha que ele automaticamente já criou um material para a gente. Eu não estou me preocupando agora com a configuração do material, mas sim dele estar criado. E pensando em organização de cena, aproveite para renomear aqui esse material. Duplo clique no nome do material e vamos lá chamar ele de cogumelo tipo A, lâmina. E para o cogumelo, a gente vai aplicar dois materiais, um para o pé do cogumelo e outro para o chapéu. Então vamos lá criar o primeiro material. Selecione o cogumelo, clique em New. Eu já vou renomear esse cara aqui para chapéu. Para criar um segundo material aqui, você vai clicar nesse botãozinho de mais e o que ele vai fazer é adicionar um slot que é capaz de receber um segundo material. Com esse segundo slot selecionado, clique em New novamente e olha que ele criou o segundo material. Eu vou renomear ele para pé. E o segredo agora é como aplicar esses materiais em componentes ou faces específicas do modelo. Para isso, você tem que selecionar o modelo e entrar no modo de edição. E para ficar um pouco mais fácil a visualização da seleção das faces, eu recomendo que você desligue aqui na aba de modificadores a visibilidade do modificador de subdivisão. É esse ícone de monitorzinho aqui, logo do lado do nome Subdivision. E o que você vai fazer agora? Volte lá para a aba de edição de materiais, selecione aqui na lista de materiais o material pé e perceba que logo abaixo aqui eu tenho um botão chamado Assign. O que você precisa fazer? Selecionar as faces que você quer aplicar o material pé. Liga X-Ray e faça a seleção das faces que são mais fáceis aqui com o modo X-Ray. Depois você vai desligar o X-Ray e fazer a seleção com Shift apertado do restante das faces. Eu vou fazer a seleção das faces que vão ter o material pé até uma região interna aqui, onde eu vou ter lâminas que podem cobrir essa emenda de dois materiais, o material do chapéu com o material da lâmina. Então olha lá, com todas essas faces selecionadas, garanta que o material pé está selecionado e dê um assign. Para você ter certeza que deu certo essa aplicação, selecione qualquer um dos materiais e desça lá nas propriedades dele até a aba Viewport Display. E em Color, informe uma cor qualquer. E perceba que aqui na visão sólida, ele vai mostrar para vocês quais são os componentes que tem esse material em específico. Não se preocupe que essa cor de Viewport é simplesmente para checagem e inspeção de cena. Agora que você está com a forma da lâmina pronta, a gente precisa duplicar essa lâmina de maneira radial, para, por exemplo, ter 100 lâminas circulando aqui toda a parte inferior do cogumelo. E para isso a gente também vai utilizar um modificador. Ele é conhecido como modificador de array. Mas esse modificador é burocrático. Então preste bastante atenção nos passos que a gente precisa fazer antes de utilizar esse modificador. E o primeiro passo que você tem que dar para que o modificador de array funcione corretamente é fazer a aplicação das transformações dessa lâmina. Então você vai vir aqui em Object, Apply, All Transforms, com a lâmina selecionada. O que aconteceu? Ele resetou os valores numéricos de transformação e mudou o ponto de origem, que é o ponto onde a transformação acontece nessa lâmina, lá para o centro do mundo. Segundo passo, garanta que o cursor, que é esse gizmo aqui branco e vermelhinho, esteja também no centro do mundo. Se ele não tiver, ou se você está em dúvida, vem aqui em Object, Snap, Cursor para a origem do mundo. E por último, a gente vai criar um elemento temporário que vai definir o ângulo de rotação dessa lâmina. Vem aqui no menu Add, Empty,
Plane Axis. Perceba que o Empty é esse objeto que apareceu aqui no centro do mundo e ele existe também no Outliner. Ele não aparece no render, mas tem transformações. Vamos agora à criação do array. Selecione a lâmina, venha na aba de modificadores e em Add Modifiers, vamos lá criar o modificador de array. Perceba que agora eu tenho dois modificadores na lâmina, a subdivisão e o modificador de array. Se a tua interface estiver muito apertada, você pode minimizar aqui o modificador de subdivisão. E vamos às configurações aqui do modificador de array. Desligue o deslocamento relativo, o Relative Offset, e ligue o Object Offset. Expanda aqui a lista de Object Offset, e aqui na lista de objetos, você pode clicar na lista e indicar o objeto chamado Empty. Próximo passo, definir a quantidade de cópias. Então vamos lá, testar 120 cópias. Não aconteceu nada ainda. Qual que é o próximo passo? Selecionar o Empty e fazer uma rotação em Z. Olha que eu vou fazer uma rotação numérica aqui, em Z, só para vocês visualizarem o efeito. Entre aqui na aba de Object Properties, com o Empty selecionado, e informe o valor de 3 graus. Como eu sei que é 3 graus, porque eu informei 120 cópias. Então a regra é a seguinte, você vai dividir 360 pelo número de cópias que você tem. Se você quiser colocar menos cópias, por exemplo, 100 cópias, o que você precisa fazer é informar aqui no Empty o valor do ângulo de 360 divididos por 100, o que dá 3,6 graus. E olha que legal. Lembre que você pode sempre estar ajustando a forma do modelo. O modificador de array replica a tua forma base. Então olha lá que se você entrar no modo de edição, você tem simplesmente aquela forma simplificada de uma lâmina. E o array está fazendo essa magia de duplicar, por exemplo, aqui 120 cópias. Se você quiser modificar, entre no modo de edição. Eu recomendo aqui seleção de vértice, por ser mais fácil visualizar. Ligue o X-Ray e agora é só mover os componentes para ficar aí do jeitinho que você quer. E lembra que lá no começo da modelagem da lâmina eu falei para você não deslocar em X. Agora chegou a hora de você estudar o que o deslocamento em X vai fazer no modelo. Ele pode criar curvas bem orgânicas e interessantes aqui no modelo. Então olha lá, eu selecionei um grupo vertical aqui de pontos e você pode deslocar ele em X. E olha que desenho legal ele faz na geometria. Então estude agora também um deslocamento leve em X. E chegou a hora de organizar um pouquinho essa cena. Os próximos passos aqui no cogumelo são um pouco destrutivos, então é legal a gente fazer um backup dessa geometria, caso a gente precise fazer qualquer alteração nela depois. Eu vou renomear essa coleção para cogumelo tipo A. Sim, vamos ter mais alguns tipos de cogumelos aqui nessas aulas. Eu vou renomear aqui esse corpo do cogumelo como cogumelo. E o grid eu vou chamar de lâmina. Como curiosidade, eu pesquisei um pouquinho a nomenclatura das partes do cogumelo. E eu tenho falado até agora que essa base do cogumelo se chama tronco, e na real ela se chama estipe ou pé. A lâmina também é chamada de lamela, e a parte de cima é o chapéu. E agora que você tem uma coleção com esse cogumelo organizado, na forma que você gosta, o que a gente vai fazer, eu vou duplicar essa coleção para ter um backup dele. Então vamos lá, selecione a coleção aqui no Outliner, botão direito, Duplicate Collection. Olha que agora eu tenho duas coleções. Eu vou renomear essa coleção nova como cogumelo tipo A original e eu vou desligar o check que tem do ladinho aqui. Então quando se desliga esse check de uma coleção, essa geometria não é nem carregada em memória, ela fica guardada na cena e ela só é ativa quando você ligar de volta o check. Essa coleção, se eu não precisar fazer mais alteração de forma do cogumelo, talvez eu nunca mais use. Mas por segurança, eu tenho um backup. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque os próximos passos vão destruir um pouquinho os modificadores que eu adicionei no cogumelo e pode ser difícil voltar atrás para garantir um pouco mais de facilidade de edição da forma do cogumelo e da lâmina. O que eu quero fazer é combinar numa única geometria, num único item do Outliner, tanto o cogumelo quanto as lâminas. Mas a regra de combinação de objetos
é que todos têm que ter modificadores iguais. E nesse caso, a lâmina utiliza um modificador de array que o cogumelo não utiliza. Então o que a gente vai fazer? Fazer o que é chamado de aplicação do modificador. Quando a gente aplica o modificador, ele deixa de existir e eu passo a ter realmente 120 lâminas como modelo, como geometria. Então vamos lá. Selecione a lâmina, vem aqui na aba de modificadores, logo ao lado do nome array, tem uma flecha, clica ali e você vai encontrar a opção Apply. Quando você clica nessa opção, o modificador some. O que aconteceu? Se você entrar no modo de edição, você vai perceber que você tem 120 modelos de lâminas dentro do mesmo objeto. A aplicação do modificador faz realmente a geometria ser criada ou destruída, dependendo do modificador, aqui no modo de edição. Próximo passo, você não precisa mais do Empty. Selecione o Empty aqui no Viewport e apague ele. E por último, vamos realmente fazer a combinação desses dois objetos. Selecione primeiro a lâmina, com o Shift selecione o cogumelo e vem aqui no menu Object, Join. O que aconteceu? Se você olhar aqui no Outliner, você vai perceber que você não tem mais o objeto lâminas. As lâminas foram combinadas na mesma geometria aqui do corpo do cogumelo. Nessa aula você concluiu a forma base do cogumelo, mas ele tem um problema, ele é muito simétrico. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer deformações para criar um pouco mais de aparência orgânica nesse elemento. E parte dessas deformações vão ser feitas com o sistema Geometry Nodes.